Eu tenho uma prova de geometria analítica amanhã e é uma matéria que eu acho difícil. Só que eu tenho muita coisa atrasada de física e de cálculo, que são as matérias que eu deveria estudar hoje, se não fosse um dia de prova. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Ainda faltam 20 minutos pra começar minha aula. Eu vou tentar organizar minha agenda de um jeito que eu consiga fazer as coisas. E é isso. Eu comecei com cálculo. Esse horário a gente tem uma aula assíncrona, ou seja, não é ao vivo, a gente tem que assistir e seguir os roteiros que a professora passou. Eu posso fazer isso em qualquer horário, não necessariamente no horário que tá na grade. Só que é melhor fazer no horário, porque eu já tenho aula todos os dias às 8 da manhã, então não tem por que eu fazer uma coisa diferente só na quarta-feira. Essa matéria que eu tô vendo agora, eu vi alguns meses atrás, antes da minha aula começar, porque demorou um pouco pra começar depois que eu passei na faculdade, e eu achei que eu ia lembrar bem do assunto e conseguir fazer os exercícios, e eu consegui, só que eu não lembrei bem, tanto que eu passei a maior parte do tempo lendo o livro, que inclusive eu tô lendo no Kindle. Não é muito bom pra ler livro didático, que tem que ficar indo e voltando a página toda hora, mas é isso, eu passei mais tempo lendo a teoria e revendo o que eu já tinha visto na aula e o que eu já via 4 meses atrás, do que realmente fazendo exercício. Outra coisa sobre o Kindle, ele não é tão bom para eu usar o livro enquanto eu tô estudando, só que é melhor do que pelo computador algumas vezes, porque eu preciso abrir a lista no computador e abrir o livro também. E aí, pra não ficar trocando de página, eu uso o Kindle porque é melhor do que usar o celular. E também é melhor do que comprar o livro físico, porque eu não sei se vocês já viram o livro físico de qualquer curso de faculdade, mas eles são absurdamente caros. E a biblioteca da minha faculdade tá um pouco longe daqui, porque eu passei em outro estado. Então ele me salva muito nessas horas, porque eu também não vou imprimir todas as listas que eu tenho das matérias. E aí eu vou fazer no computador, né? Sobre aula online, porque deve ter muita gente que já tá na faculdade ou que ainda não tá na faculdade, que fica olhando pro pessoal que tá entrando em 2020, 2021. E tipo, nossa, deve ser muito chato, tipo, começar a faculdade à distância, sabe? Você passou no negócio, estudou anos pra conseguir entrar, e aí você nem vai pra lá, você fica na sua casa e continua estudando do mesmo jeito que você estava no ensino médio. E realmente, é chato não conhecer o lugar, não conhecer as pessoas e ficar, tipo, no mesmo ambiente que eu passei o meu ensino médio. O meu ensino médio não, só o último ano, né? Mas em questão de aula, eu consigo prestar atenção e aprender do mesmo jeito que eu aprendia na escola, quando era presencial. Que é exatamente... Nossa, eu tenho aula de física exatamente agora. Achei que ia dar tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer em cálculo. Agora vamos para 2 horas de aula de física. Tudo bem, eu escolhi essa vida. Eu gosto de física. Sim, eu tava reclamando dos livros há 2 minutos atrás e agora eu apareci com um livro de física. Foi o único que eu comprei porque em relação aos outros ele é bem mais barato. E é de física, que é o meu curso, então eu quero ter eles aqui pra eu lembrar que eu faço física. E esse livro é muito bom, é o do Moisés. Na bibliografia do curso tem vários livros, mas esse foi o melhor que eu achei até pra acompanhar a aula, porque o roteiro que o professor faz pra passar os assuntos e o jeito que ele fala é bem parecido com o que tem nesse livro, então ele me ajuda bastante. Uma sugestão de tema que eu recebi no meu Instagram de estudo, foi pra falar sobre como tá sendo as matérias. Então, em física, eu tava basicamente vendo leis de Newton. Ele passou isso em mais ou menos 1, 2 aulas, e aí a gente ficou umas 5 aulas só vendo aplicações das leis de Newton. E tem muita coisa. E no ensino médio, isso parecia ser muito, muito mais difícil do que é
Agora, eu não sei se tem alguma diferença, tipo, o fato dele não usar tanto número e explicar mais o conceito e as fórmulas gerais. As fórmulas não, né? Mas como chegam nas fórmulas de um jeito bem generalizado, deixa muito mais fácil de entender do que usar só números. Eu não sei se é assim em toda a escola, mas na minha, que formava para o vestibular, a gente não aprendia de onde vinham as fórmulas e o que eram todas elas certinhos. Em uma matéria ou outra que dava para explicar de um jeito rápido, mas em geral a gente pegava a fórmula e aprendia a colocar os números nela. E tudo bem, eu acho que é assim em todo lugar que forma pro vestibular, mas essa é uma diferença da faculdade de física pra física que a gente tem no ensino médio. A gente aprende de onde vêm as fórmulas, tipo, o que elas significam num sentido físico, não só como usar elas, sabe, no mundo real. Isso provavelmente vai ser diferente em um curso de tipo ciências aplicadas, porque aí você precisa saber aplicar mesmo e não necessariamente saber de onde vem e como que a pessoa que fez aquela fórmula pensou. Mas isso é uma coisa que eu acho muito incrível no curso de física, que é entender o que a pessoa que fez aquilo, no caso Newton, porque a gente estava vendo as leis de Newton, pensou e como que ele chegou lá. E, cara, eu fico assim, chocada quando eu paro pra pensar no quão inteligente esse cara era e no quão inteligente tantas pessoas da área da física e da área das ciências conseguiram ser pra, tipo, pensar no que elas pensaram. Agora parece uma coisa simples, porque a gente já viu muito isso, mas, tipo, meu, ser o primeiro a pensar nisso deve ser uma coisa muito, obviamente, uma coisa muito difícil, né, porque se ninguém pensou isso ainda, mas tem que ser um ponto muito fora da curva, e eu fico de cara toda vez que eu lembro que eu existo no mesmo mundo que essas pessoas, porque, tipo, às vezes parece que elas estão só em livros e nos vídeos do Ciência Todo Dia, mas elas realmente existiram e tinham vida, que nem a gente, só que elas eram muito inteligentes. Eu vou parar de venerar o Newton aqui nesse vídeo e continuar falando da minha aula. As 2 horas que a aula acabou e a gente vai estudar GA em grupo. A gente tem um grupo no Discord com a nossa sala e a gente tá estudando pra prova. Não arrumei nada ainda da aula de física. Geometria analítica está sendo a matéria mais difícil até agora, porque ela tem uns exercícios muito complicados. Os conceitos não são difíceis de entender, mas são muitos conceitos, e para fazer um exercício você tem que lembrar de todos. E a GA que eu tô vendo agora na faculdade não tem absolutamente nada a ver com a GA do ensino médio. Até tem algumas coisas, tipo distância do ponto à reta, não sei o que nem do ensino médio, mas a gente usa isso de um jeito muito diferente do que eu usava no ensino médio, pelo menos. Tá chovendo agora, então vai aparecer o ruído no fundo do áudio, mas vida que segue. E o meu caderno de GA é muito lindo. É isso, só uma observação aleatória, porque é a única coisa que me motiva a continuar estudando essa matéria. Academia agora, e eu não sei se eu vou gravar algum exercício, porque tem muita gente aqui, mas é isso. Dessa vez é chá, não café, porque se eu tomar café agora eu vou dormir 3 da manhã. Muito blogueira de estudo, a vela aromática pra estudar, né? Só falta ser patrocinada pela Gravitando. Mas enfim, eu cheguei em casa e aí à noite, depois de terminar tudo que eu tinha pra fazer, eu continuei estudando e eu basicamente estudei até a hora de dormir. Essa matéria já não tava tão difícil. Eu tava com medo da prova, porque eu nunca tinha feito prova. Foi a minha primeira prova da faculdade. Então eu refiz os exercícios de aula e eu refiz alguns exercícios das listas, não deu tempo de fazer todas. Mas no final deu certo, eu fui bem, então foi isso. Eu não fiz despedida no vídeo,
Mas eu vou fazer agora, porque isso foi basicamente tudo que eu fiz. Depois eu fiquei estudando até a hora de dormir. E foi esse o vídeo. Me segue no Instagram também, porque eu posto mais coisa lá do que no YouTube. E tchau!